Quem não me conhece, meu nome é Maria, eu sou mãe da Martina e do Vicente, eles são gêmeos. Hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz pra gente ter uma rotina. Os bebês estão agora com 1 ano e 1 mês e hoje eu posso dizer com muita felicidade no coração que temos uma rotina, que os bebês dormem a noite inteira. E então eu vou contar pra vocês como que foi pra gente chegar até aqui. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente saber que bebês não são máquinas. É muito importante eles terem uma rotina, tanto pro desenvolvimento deles como pra nossa saúde mental e pra nossa vida, pra nossa organização, porque não é só a rotina dos bebês, é uma rotina que envolve todo mundo que convive com os bebês. Hoje em dia existem muitas possibilidades, a gente pode pesquisar, a gente pode se informar, existe consultoria pra rotina, consultoria pra sono, existem vários caminhos e eu acho muito legal as pessoas que realizam esse trabalho. Só que no meu caso eu fiz tudo mais sentindo. Me inspirei em algumas outras mães que eu seguia no Instagram e fui deixando tudo fluir naturalmente. Porque o que acontece? Vamos começar lá do início. Mas antes, se tu não me segue no Instagram, me segue lá, que é @mariabarcelos. Até porque eu pedi pra algumas seguidoras me mandarem perguntas que eu vou responder aqui no decorrer do vídeo. E segue lá pra ficar de olho. Nós. Quando os bebês tinham 1 mês, eu comecei a pensar na possibilidade de colocar uma rotina neles. Mas é muito difícil fazer um bebezinho recém-nascido entrar numa rotina, porque ele acabou de nascer, ele ainda não entendeu o que tá acontecendo. Ele estava acostumado a ficar lá dentro da barriga da mamãe, protegido, acolhido, e de repente ele vem para um lugar que tem muita coisa, muita informação, é assustador. Tanto é que existe a teoria da esterogestação, que defende que os bebês, mesmo depois de terem nascido, ainda acham que estão dentro da barriga da mãe. Por isso que acalma eles. São todas as coisas parecidas com aquele ambiente seguro. Por isso que eles gostam de ser enroladinhos. Por isso que eles gostam de escutar som do útero pra dormir. Tem uns áudios no YouTube de som do útero, pra quem não sabe. Então, no primeiro mês eu também amamentava. Eu amamentei até os 11 meses deles, em livre demanda. Então quando eles eram menorzinhos, que eles mamavam muito, não tinha como ter uma rotina. Eu vejo aí que funciona pra muitas mães colocar um horário de mamar, mas no caso dos bebês, os bebês eles dormiam 40 minutos, acordavam, mamavam, umas 2, 3 horas acordados, depois dormiam mais 40 minutos. Eu tava muito cansada, eu também tava me adaptando, eu tava passando ainda pelo puerpério. Então, era muito difícil ver uma luz no fim do túnel. E era muito recente, era muito pouco tempo. Então eu ficava bem frustrada e ficava achando que a gente nunca ia ter uma rotina. Até quem for ver os vlogs de rotina aqui do canal lá dos primeiros meses, e quem me acompanha no Instagram há bastante tempo, sabe como antes a vida era totalmente bagunçada e era uma loucura. Lá, quando os bebês estavam com 6 meses, que começou a introdução alimentar, apareceu aí uma nova tarefa para preencher um horário, né? Daí eles começaram a almoçar. Então começou a ter mais uma atividade pra gente conseguir ir montando uma rotina. Tudo foi se encaixando, tudo foi melhorando. Eles começaram também a conseguir interagir um pouco mais. Não era que nem no início que os bebês eles choram por tudo. É fome, é choro, é sono, é choro, tá agitado demais é choro, tá irritado demais é choro. Sem contar nos picos de crescimento e saltos de desenvolvimento. São aquelas épocas que os bebês estão desenvolvendo rápido demais e eles ficam estressados demais e eles não conseguem dormir direito porque eles estão tentando entender o que tá acontecendo. E eles mamam mais, precisam de mais colo. Então tudo isso também acaba interferindo numa rotina, mas não quer dizer que as coisas não vão voltar ao normal depois desses picos de desenvolvimento, saltos de crescimento. E pode acontecer isso também depois de 1 ano. Por exemplo, os bebês hoje em dia, eles dormem a noite inteira, só que eventualmente vai acontecer o que aconteceu semana passada, que eles foram dormir às 7 horas da noite. É o horário que eles costumam dormir, hoje eu vou falar sobre isso. 1h30 da manhã o Vicente acordou, foi dormir de novo às 4 da manhã. E às 4 da manhã a Martina acordou. E imagina, ela tinha dormido das 7 até as 4. Então foi ao baile, foi a noite do baile. Eu não dormi. Mas isso já não faz mais parte da nossa rotina. Aconteceu porque bebês são imprevisíveis. Da mesma maneira que nós adultos muitas vezes vamos ter aquela noite de insônia que nada vai adiantar pra gente dormir, eles também vão ter aí dentro do desenvolvimento deles momentos em que coisas não vão sair sempre do jeito que saem. Eu acho que antes de querer muito ter uma rotina, tu tem que estar aberto e entender que nem sempre vai dar certo. Mas isso não significa que a rotina não dá certo. Sobre o horário que os bebês dormem hoje em dia, eles vão dormir lá por umas 10 horas. E a nossa rotina é basicamente, os bebês acordam entre todos os dias às 7 da manhã ou de umas 7 às 10 horas. Varia muito do dia,
mas nunca é muito antes ou muito depois disso. Então, das 7 às 10 horas, é o horário que mais ou menos eles acordam. Eu dou um mamá, aí eles ficam brincando um pouquinho. Dependendo do horário, eles comem uma frutinha, dependendo do horário, já é almoço. E depois do almoço, eu sempre tento colocar mais um desenho, fazer alguma brincadeira, e lá, às vezes eles comem uma frutinha, às vezes eles acabam tirando o soninho da tarde deles, que eles têm sono de tarde também. Depois de um tempo eu descobri também que é muito importante esse sono da tarde. Eu já reparei que se por um acaso um dia eles não dormem de tarde, o primeiro pensamento é, nossa, mas hoje eles vão dormir a noite inteira. Só que eles ficam muito mais irritados, porque eles ainda não conseguem entender que eles estão com sono e eles precisam dormir. Então é um pouquinho complicado quando eles não dormem de tarde, mas quando a rotina ela flui bem direitinho, eles sempre tiram uma sonequinha, acordam, brincam mais um pouquinho, tomam um mamá, depois tem a janta, depois tem o banho, e depois do banho eles ficam mais um pouquinho ali comigo brincando, e um mamazinho, papum, 8 horinhas em média de sono, e é nóis. E é assim, olha, a gente fica até com medo de falar, sabe? Porque filhos adoram desmentir as mães. Toda vez que eu começo a falar que os meus filhos dormem a noite inteira, é uma noite que eles demoram um pouquinho mais pra dormir. Mas tudo bem, faz parte. O importante é que na média é isso. E acho que o segredo pra rotina dar certo é entender que os bebês, eles têm vontades próprias. Não é porque eles são bebês que eles não vão sentir as vontades deles, como eu falei que antes eles choravam por tudo. Com o tempo, eu fui adaptando a nossa rotina às necessidades deles e às minhas necessidades. E fui encontrando o que fechava mais, o que fazia mais sentido para nós três, para levar numa boa a rotina e conseguir, de fato, fazer com que ela fosse a melhor rotina pro nosso perfil. Agora eu vou responder algumas perguntas que me mandaram no Instagram. Aqui uma pergunta da _Vic. Dia a dia, você já tem todo um cardápio montado do que vai dar pros bebês ou você só faz o que vem na cabeça e quando eles vão pro Nicolas funciona da mesma forma? Eu acredito que a minha rotina, inclusive muitas pessoas perguntaram se a rotina que eles têm aqui é a mesma rotina que eles têm na casa do pai. Quando os bebês começaram a pegar a rotina, que foi lá com 7 meses, eu ainda morava com o Nicolas, então eu acredito que lá na casa dele ele faça uma rotina muito parecida com o que a gente tem aqui. E não, gente, eu faço tudo no dia. Às vezes eu até eu penso assim, amanhã eu vou fazer tal coisa para os bebês, mas é muito no improviso porque é rapidinho fazer a comida deles, então eu não fico planejando muito. Maria, como é a rotina, deixa eu ver quem mandou, a Broves, como é a rotina de alimentação, café da manhã, lanchinhos ou o que você oferece a eles durante o dia? Hoje em dia os bebês comem de tudo, menos carne, que eu preferi não dar pra eles porque eu não como carne, então eu não vejo sentido em oferecer pra eles uma coisa que eu não como. Eu não sou vegetariana porque eu como peixe, mas não vejo por que oferecer pra eles peixe também. Mas eles comem de tudo, eu evito dar industrializados, essas coisas, eu tento fazer tudo o mais natural possível, orgânico, enfim. E eles comem de tudo. E tudo no método BLW, que é um método que eles comem hoje com um aninho, eu faço desde os 7 meses. Com 7 meses eu ainda misturava BLW e papinha. Mas hoje em dia é só BLW, que é dar os alimentos picadinhos pra eles e deixar eles irem conhecendo os alimentos, a textura, o cheiro, indo formando o próprio paladar. É bom porque desenvolve a coordenação motora, é bom porque dá bastante autonomia pro bebê. Não é só aquela coisa dele ficar aceitando que eu empurro com a colher, não, ele pode sentir, dar uma sujeirada, mas hoje em dia eles já estão mais conscientes, então foi o melhor método de alimentação que eu encontrei. Eu acho que super tem a ver com a nossa rotina, isso. Aqui uma pergunta legal. Ana Carolina.ju. Como que você se vira pra acalmar os 2 bebês quando eles resolvem chorar ao mesmo tempo? Então, é bem louco. Mas é que hoje em dia, é muito engraçado porque a maternidade, diversas vezes tu pensa, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou dar conta. E hoje em dia eu já sei conhecer. Eu já sei quando eles estão chorando por fome, quando eles estão chorando por sono, quando eles estão chorando porque eles querem colo, quando eles estão chorando porque eles estão irritadinhos. Então, por já conhecer mais ou menos, claro que os bebês são imprevisíveis e eles estão desenvolvendo muito rápido, então todo dia é uma novidade. Mas por conhecer eles, eu já sei o que tem que ser feito naquele momento. Então, eu já não me desespero tanto que nem no início. Mas sempre vai ter um momento que tu vai te desesperar e vai parecer que não tem o que fazer. Então acho que é aguentar firme e com o tempo as coisas se resolvem. No início é impossível, lembrem disso. Quando achar que não tem mais o que fazer, vai ter o que fazer. Mas o início é realmente assustador. Silmare Oliver. Os bebês já dormem sozinhos? Se sim, qual é o segredo? Meu baby só dorme se balançar e cantar. Então, como eu acho que eu já disse aqui, eles dormem sozinhos depois do mamar.
E às vezes acontece, eu já consigo reparar assim qual é o horário certo de dar uma mamar depois do banho, que é aquela hora que eles dão uma coçadinha no olho, que começa a dar um chorinho meio de irritadinho. E na grande maioria das vezes dá muito certo, mas já aconteceu também de eles tomarem aquela mamadeira e parecer que tinha café energético na mamadeira. Aí parece que a criança não vai dormir nunca mais. Daí tem que dar uma embaladinha, dar uns tapinhas no bumbum, dar uma cantadinha. Eles correspondem bastante. Eu sei porque teve uma menina que me perguntou aqui antes. Agora eu não vou achar porque são muitas perguntas. É muita pergunta. Eu queria responder todo mundo, mas é muita pergunta. Por isso que eu vou gravar outro vídeo depois falando sobre esse assunto. E a pergunta era se os bebês conseguiam dormir com outras pessoas. E como também faz parte da rotina deles conviver com outras pessoas, a grande maioria dos dias sou eu sozinha, quando eles não estão com o pai. Mas eles têm um Dindo, que é um encantador de bebês. Eu sempre falo que quando ele tá aqui, ele consegue fazer os bebês dormirem de uma maneira fantástica. Tem a Laís, que mora aqui também é Dinda deles. E quando ela pode, ela também me ajuda. Então esse foi um ponto bem positivo. Gabi, Lacerda. Quem dorme mais, Martina ou Vicente? Então, eu não gosto muito de ficar comparando eles, né? Eu acho que não dá pra comparar, mas como são meus filhos, estão ali desenvolvendo, às vezes a gente acaba comparando, rola essa comparação aí, mas eu tento sempre comparar de uma maneira que seja ok, né? Não falando, fulaninha mais isso, fulaninha mais aquilo. Mas, e como eles estão desenvolvendo e não dá ainda pra definir quem é o quê, eu posso falar pelo período atual, assim. Atualmente Vicente está dormindo mais, mas tá sempre mudando. É que não tem um padrão, né? É que nem a gente, às vezes a gente dorme um pouquinho mais, às vezes a gente dorme um pouquinho menos. Depois que tu vira mãe, tu sempre tá dormindo cada vez menos. Mentira, que os bebês começaram a dormir a noite inteira e hoje em dia eu durmo, porque até os 6 meses dos bebês, eu não dormia, era nada. Por isso que eu falo, a luz no fim do túnel, ela chega. Calma. A Negreiros.Juliane perguntou: como você faz pra dar banho nos dois? Manda beijo. Beijo. Acho que essa vai ser a última perguntinha que eu vou responder pro vídeo não ficar muito extenso, porque já tá dando 20 minutos ali, eu vou ralar pra editar. Quando eu tenho ajuda, alguém me ajuda. Quando eu não tenho, eu boto um deles no bebê conforto no banheiro comigo, enquanto vou dando banho no outro. Aí o outro fica esperando ali, às vezes dá um bailão. E aí eu troco o outro rapidinho, seco, e aí coloco outro no bebê conforto, dou banho, depois pego os dois e é isso. E é uma loucura. Mas com o tempo, com a rotina, a gente vai se adaptando. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Lembrando que tudo isso que eu falei aqui é de uma experiência pessoal minha, é da minha rotina com os bebês. Tem muita coisa ainda pra falar nesse assunto, eu vou voltar a falar. Mas espero que por hora eu tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês. Não esquece de comentar aqui embaixo, né, sobre a rotina de vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, como tem sido, eu adoro ler as experiências de vocês. Se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá aquele like que nos ajuda muito. E é importante saber que não é porque com o fulano a rotina funciona de tal maneira que a tua rotina tenha que ser igual a de fulano. Não, eu acho que é tudo botar na balança e ver o que é melhor pra tua realidade. Não existe um método único e certo, não é assim. Tá, agora é sério, é isto. Beijão! E até a próxima!